A paz de nosso Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para contar um pequeno testemunho que eu vou resumir no máximo para não ficar muito longo. Eu não gosto de falar sobre isso, mas Deus tem me incomodado há muito tempo. Fale, porque tem outras pessoas que passam pelo que vocês passou. E eu quero que elas saibam que eu estou do lado delas, que eu as escolhi, não um homem. E eu relutei, mas eu resolvi fazer esse testemunho em forma desse vídeo para falar com você, que é o ungido de Deus. A minha história eu vou resumir. Quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu estudava ainda, e eu fui fazer um trabalho na casa de uma amiga, que o pai era pastor, e eu descobri naquele dia que ele era pastor e conheci ele naquele dia. Eu não era evangélica, mas eu sempre tive Deus como meu alicerce. Eu amava, amei e amo Jesus durante toda a minha vida. Ele sempre foi meu melhor amigo, sempre me conduziu. Mas eu não entendia, eu não tinha essa experiência espiritual como eu tenho hoje. Então eu não entendia, eu era uma adolescente, não entendia no profundo. E quando eu cheguei na casa dessa minha amiga pela primeira vez, eu até naquela época eu achei que ele era doido. Porque assim que ele me olhou, você nunca tem me visto, ele falou: Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Que a gente sabe que são palavras da Bíblia. E ele me falou outras coisas. Ele falou: a unção veio sobre você. E você tem um destino no altar. Você vai ser pastora um dia. Só que eu achei que ele era louco, porque eu não entendia, eu não era evangélica. Eu nunca quis, nunca pedi para ser pastora ou qualquer outro cargo na minha vida. Nunca quis. Então aquilo não era uma escolha minha, era uma escolha de Deus. Só que eu não entendia. E aquilo, pra minha cabeça, ele era doido naquela época. Mas os anos se passaram. Eu passei por muitas coisas. Muitas coisas mesmo, muitas. E se fosse contar aqui vai ficar muito longo. E eu vou resumir porque eu vou focar nessa parte da unção. Aí depois, resumindo, eu não vou contar como eu conheci meu esposo, mas meu esposo era uma promessa de Deus. Meu esposo, o pastor Luiz, ele testemunhou um pouco das coisas que eu vivi, que eu vou estar contando aqui, mas ele era um escolhido de Deus. A gente se casou, e a gente estava em uma igreja, que num dia, eu estava no trabalho, e o pastor dessa igreja, ele me ligou, falando que Deus tinha falado com ele, que era para mim ungir a pastora, porque essa era a unção que Deus tinha me dado. Confirmando aquilo de anos atrás, que aquela pessoa falava. Houve outras confirmações, mas ele confirmava agora na época presente e recente, me fazendo lembrar desse dia. E ainda era algo que eu não queria. Eu só queria servir a Deus, amar a Deus, mas eu nunca quis ser pastora. E eu não tenho aquele jeito, né, como já me julgaram por isso, né? Eu sou aquela pessoa assim, que adora a Deus no silêncio, eu sou discreta, eu não grito, não fico gritando na igreja, não fico gesticulando com o braço. A minha adoração está no meu coração, porque eu sei que Deus está olhando para o meu coração. Ele não está olhando para os meus gestos, ele não está olhando se eu estou gritando mais alto. Ele sabe quem eu sou. Dele não se esconde nada. Então essa era a minha forma de adorar. Só que as igrejas hoje querem que você pule, gesticule. Uma pastora tem que ficar no altar pulando, gesticulando, gritando. Se um dia ela não falar com as pessoas, ela não serve para ser pastora, porque naquele dia ela tem que trabalhar, ou chegou muito, está cansada, chegou do serviço. A turma vai te julgando o seu modo de agir ali sem saber o que está acontecendo com você. E enfim, ele falou que Deus tinha falado que era para mim ungir a pastora. O meu esposo já sentia isso, já sabia, e eu relutava contra isso. Só que acontecem umas coisas que acontecem com todos que são ungidos de Deus, que eu entendi depois. O ungido de Deus, ele vai ser desprezado, as pessoas não vão aceitar a unção dele, ele vai ser humilhado. Aonde você entrar dentro das igrejas, sem você fazer nada, você não vai fazer nada, você não vai falar nada, você vai só entrar. As pessoas nunca estão te vendo pela primeira vez, elas não sabem nada de você. Mas simplesmente o pastor da igreja, os membros da igreja, ou os obreiros, eles vão olhar para você e eles não vão ir com a sua cara, eles não vão gostar de você. Eles vão começar a te desprezar. Eles não vão acreditar na sua unção, vão falar: essa daí não tem jeito para isso. Você vai passar por momentos muito difíceis.
Pessoas vão se levantar, vão te caluniar. Pessoas vão se levantar com palavras de ódio para você se você nunca ter feito nada. Simplesmente porque você tem um jeito de adorar a Deus mais silencioso, mais discreto. Isso aconteceu comigo. Eu ouvi palavras horríveis, eu soube de palavras horríveis. De pessoas que se diziam servas de Deus, mas que estavam sendo usadas pelo próprio diabo. Para lançar veneno como víboras. Falar isso. Outras que implicavam, não, para você ser ungida, você tem que ser assim, você tem que ser de tal jeito. Queriam programar o seu jeito de ser. E não acreditavam que você tinha uma unção. Sabe, eu passei por momentos em que palavras, em que pessoas quase destruíram a minha alma, ela trincou. E eu fui aos pés de Jesus e falei, Senhor, tira essa unção de mim. Eu cheguei ao ponto de falar isso, eu não aguento mais entrar nos lugares e as pessoas simplesmente me desprezarem, não gostarem de mim sem eu não ter feito nada. Eu não aguento mais ouvir as palavras que eu estou ouvindo. Eu não aguento mais isso. Eu não sirvo para isso. Sabe, naquele desespero, em lágrimas, calma, quebrada, machucada. Mas foi nessa hora que Deus falou assim para mim. Eu ouvi claramente a voz de Deus no meu coração, claramente. Porque Ele estava ali colhendo as minhas lágrimas. Ele disse assim, eu te escolhi, não foi o homem. Eu sei quem você é, não foi o homem. A minha unção já está em você, não é o homem que vai derramar a minha unção em você. E ele disse assim, eu escolho, eu capacito, eu sei quem você é. Eu conheço a tua essência, eu conheço a tua alma e eu estou contigo. Deles eu cuido. Se levanta, Deus falou para mim. Se ponha na posição e continue. Porque a unção que eu te dei, homem nenhum na terra vai tirar. Eles acreditem ou não nela. Ninguém vai tirar. E o propósito que eu tenho na sua vida vai se cumprir. Se levanta. Enxuga essas lágrimas e se levanta. E por mais que doa, permaneça firme, porque eu vou estar contigo. E no final de tudo você vai entender. E a partir desse momento, eu segurei nas mãos de Jesus, porque o que não deixou eu me quebrar, eu desistir, foi porque o meu amor que eu tenho por Jesus, foi por causa desse meu amor que eu tenho por Jesus, porque eu amo Ele com toda a minha alma e Ele sabe disso, o amor que eu tenho. E eu continuei, mesmo machucada, mesmo ferida, e Deus foi agindo, e Deus foi mostrando qual era o propósito dEle, e Deus foi agindo na minha vida e na vida do meu esposo, e Deus foi curando a minha alma. Eu tive que aprender a perdoar aqueles que me machucaram. Até hoje eu oro todo dia por eles. Eu tive que aprender a perdoar e não foi fácil. E eu fui entendendo que o ungido, ele não é aclamado. O ungido não é aquele que todos gostam. O ungido não é aquele que tem a simpatia, que é tido como um artista. O ungido é exatamente aquele que é perseguido. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos. E a gente é quebrado para que Deus coloque o propósito na nossa vida. Se você vê a história de Davi, que eu escrevi até sobre isso ontem, Davi, ele era de estatura baixa, ele era um pastor de ovelhas, ficava lá cuidando das ovelhas no pasto. Seus irmãos eram altos, assim, aquela pessoa que você olhava via potência neles, aquela imagem física de um rei. Mas Davi era o baixinho, pequenininho, ficava lá no canto, no seu silêncio, cuidando das suas responsabilidades. Tanto quando o profeta foi enviado à casa de Davi para ungir aquele que Deus tinha escolhido, o profeta achou que eram aqueles seus irmãos, que eram altos, que tinham a aparência de um rei que o homem queria. Preste bem atenção, que o homem queria que um rei tivesse. Mas Deus falou, não é nenhum desses. Deus falou, é aquele que está lá no pasto. Ele é ungido. E aí, aquele pastor, que era Davi. E Deus ungiu Davi ali. Derramou a primeira unção sobre Davi ali. Não aos olhos do público, não aos olhos do mundo, não aos olhos de uma igreja. Mas ele derramou a unção quando o céu assistia. Porque Davi, na verdade, já tinha a unção de Deus. Aquele óleo era só a representação. Para o próprio Davi, para Davi entender
Mas quem assistiu foi o céu, foi Deus. O que eu quero dizer com isso? O primeiro rei Saul, foi o rei escolhido no gosto do homem. E aí Deus permitiu que se escolhesse no gosto do homem, o primeiro rei Saul. Que se irou com Davi, se encheu de inveja e ira e perseguiu Davi. Davi foi perseguido por anos. Tentaram matar Davi antes dele virar rei. Ele foi quebrado. Davi ele chorou aos pés de Deus. Davi foi humilhado. Mas ele era ungido de Deus, não dos homens. Mas o homem julgou, o homem perseguiu. Deus levantou e honrou Davi. E ele se tornou o homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, ele era igual eu e você, cheio de pecados e falhas, mas quando ele percebia o seu pecado, ele se corrigia, se punha aos pés de Deus e aquele pecado ele não voltava mais a cometer. E era o homem segundo o coração de Deus, porque ele amava Deus com sinceridade. E Deus, ele não via o tamanho de Davi, a beleza de Davi, a estatura de Davi, o físico de Davi. Deus, ele via a essência e o coração de Davi, porque Deus escolhe pela essência, não é por performance, não é por pula-pula, não é por grito, não é por gesticular em altar, entenda isso. Deus escolhe pela essência, e a essência não é eu e você como humanos que sabemos, é somente Deus que vê. Não é o meu julgar, os meus olhos e os seus que vê, é somente Deus que vê. Eu fui julgada assim, porque eu era quietinha, eu não ficava pulando, berrando, gesticulando. E eu quase desisti do chamado por causa de pessoas venenosas. Por que eu estou contando isso? Você que é ungido de Deus, que já recebeu a palavra de Deus, que sente que sabe que é ungido de Deus, Deus fala com você, isso. Mas você é perseguido, é humilhado, as pessoas olham para você, ele? Mas como? Não dou nada para ele, isso aí não é nada. Não se deixe levar pelas palavras das pessoas. A mesma coisa que Deus falou para mim, ele fala para você. Quem te escolheu fui eu, não foi o homem. Quem te levanta, quem te capacita foi eu, não foi o homem. E se o homem te julga, ele tem que se lembrar que eu escolho as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. A sabedoria de Deus não está onde o homem acha que está. A sabedoria de Deus está exatamente naquilo que o homem despreza. Deus te levantou não para desistir, mas para continuar. Deus tem um propósito na sua vida. Você tem um chamado, não fuja dele. Se levanta, olha para Jesus e siga em frente. Mesmo doendo, machucado, ferido, siga em frente, não desista. Porque aquele que está contigo é muito maior do que a boca das víboras que se levantam contra você. E não tenha raiva, perdoe essas pessoas, ore por elas e entregue elas nas mãos de Deus. Porque delas, quem vai cuidar delas é Deus. Entregue elas nas mãos de Deus e não desista. Presta atenção, eu aprendi uma coisa. Nós que temos chamados, que somos ungidos de Deus, não precisamos da aprovação do mundo e de homens. Não precisamos de aprovação de igreja, não precisamos de aprovação de pastores, nós precisamos da aprovação de Deus. Depois de tudo isso, um dia Deus me falou, quem vai te ungir não é nenhum desses pastores. Nem aquele a qual eu falei que era para te ungir, que você tinha essa unção. E nem aquele a qual que está negando te ungir. Que não está entendendo que sou eu que estou mandando. Que está tentando mudar aquilo que eu quero que você seja para aquilo que ele quer que você seja. Não vai ser nenhum deles. Ele me disse, quem vai te ungir é aquele que foi ungido por mim e escolhido por mim também, o teu esposo. Só que eu guardei isso para mim, eu não falei nada para ninguém. Eu guardei, fiquei em silêncio, nem para meu esposo. Passado um tempo, o meu esposo estava lendo a palavra também, e ele simplesmente olhou para mim em lágrimas. Eu lembro desse dia como hoje, e falou, Deus falou comigo. Ele mandou eu te ungir. É para mim derramar o óleo sobre a sua cabeça. E aí confirmou que aquilo que Deus tinha falado para mim não era coisa da minha mente, não. Era ele, porque eu fiquei quieta. E Deus falou com ele. Porque eu falei, eu vou ficar em silêncio. Se for coisa de Deus, ele vai falar com meu esposo. E Deus falou. E depois Deus falou para ele
Eu não sabia onde que meu esposo me ungisse, aqui em casa, onde seria. Mas Deus falou, suba ao monte e unge a sua esposa. E eu fui ungida no monte. E aquele dia foi o dia que nós sentimos a presença de Deus de uma forma muito grande. Eu aceitei a minha unção, porque Deus trabalhou dentro de mim e curou minhas feridas e me lapidou. Eu tive que ser quebrada para entender o propósito. E o propósito de ungido não é se aparecer, não é ser mais que os outros, que a gente não é mais que ninguém. A gente é pequeno, a gente está aqui para servir. É nós sermos um instrumento na mão dele. O microfone de Deus, a voz de Deus. Deus levar a palavra dele através de nós e nós diminuirmos, para que quando as pessoas olhem para nós, elas vejam a presença de Deus, não nós. Porque o que cura, o que resgata, o que transforma, não é eu como pastora, não é meu marido como pastor, não é nenhum pastor e nenhuma placa de igreja, não é nenhum cargo, presta atenção, e não é nenhuma fama. O que cura é a palavra de Deus sendo pregada genuinamente. Porque quando ela é pregada genuinamente e cai num solo fértil, num coração fértil, o Espírito Santo vai lá, trabalha esse coração. E quando o Espírito Santo trabalha em coração, existe algo chamado transformação de vida. Essa é a nossa missão. Não é ser famoso, não é você berrar, gritar para se aparecer nas igrejas. É levar a palavra de Deus. Seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja aonde você estiver. Porque o que pastoreia, na verdade, não somos nós, mas a palavra de Deus e o Espírito Santo, o próprio Jesus. Ele é o verdadeiro pastor da sua alma. Ele pastoreou e pastoreia a minha alma, por isso eu estou de pé. Não por minhas forças, porque por minhas forças eu teria desistido e quebrado. Mas pela força do oleiro, pela força do Filho de Deus, daquele que veio para ser o caminho, a verdade e a vida, e seu nome é Jesus. É por isso que Deus levanta ungidos, para levar a palavra dele, e ele vai ser o pastor. Ele vai ser a transformação. Ele vai ser a força. Não desista. Não desista, porque nós temos uma missão linda, linda. Semear a palavra de Deus e o amor de Cristo. Ele está contigo. E ninguém, nada, inferno algum, pessoa alguma, vai tirar o propósito e a unção que Deus colocou sobre sua vida. Não ouça as pessoas, mas ouça apenas a voz de Deus. Porque as pessoas não sabem quem você é, mas Deus sabe quem Ele te criou para ser. Deixa Ele te moldar. Fiquem na paz do Senhor Jesus, meditem nisso e não desistam. Você é ungido, você é um escolhido de Deus. Não deixe que as pessoas apaguem isso do seu coração. Quando Deus escolhe alguém, Ele também protege. Não é o homem quem guarda o ungido, é o próprio Deus que põe seus anjos ao redor. A Bíblia declara com firmeza: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Salmos 105:15. Essa palavra não é apenas uma lembrança de respeito, é uma promessa de proteção. Quem é separado por Deus carrega um propósito, e nenhuma língua, perseguição ou ataque do inimigo poderá frustrar os planos do Senhor. Talvez você esteja sendo criticado, rejeitado ou até caluniado, mas fique firme, você não está sozinho. O céu luta por você. Deus vê, Deus ouve e Deus age na hora certa. O mundo pode até tentar te ferir, mas quem toca em você, toca em alguém que tem dono, o Deus Todo-Poderoso. Não desanime. Continue servindo, orando e caminhando com fé. A mão de Deus está sobre sua vida e ninguém pode impedir aquilo que Ele já decidiu fazer.